Esse é o Compartilhando Saberes, diálogos entre a academia e políticas públicas para mulheres. Eu sou Lara Couto, da Secretaria da Mulher do Recife, e já peço para vocês se inscreverem nos nossos sites Instagram e Facebook, SEC Mulher Recife, e no YouTube, Secretaria da Mulher do Recife. Aproveite e ative o sininho para receber notificação de quando nós fazemos novas postagens. E hoje o diálogo é sobre a importância da universidade pública para a sociedade, serviços e contrapartidas devolutivas sociais. E para tocar essa conversa comigo, eu quero chamar a nossa parceira, a professora Rosário Andrade. Professora Rosário Andrade, que é pós-doutora em Ciências Humanas, doutora em Estudos Ibero-Americanos, mestra em Desenvolvimento Urbano, arquiteta, é professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde coordena um núcleo de pesquisa Ação, Mulher e Ciência. Bem-vinda, professora Rosário. Boa tarde, Lara. Boa tarde. Nós agradecemos por esse momento e queremos abraçar a todas e todos que irão dividir conosco alguns momentos desta tarde. Será uma tarde muito importante, no mês de março, quando nós estamos mais voltados, visibilizamos mais as mulheres. E a universidade, hoje em dia, há um pequeno percentual, mas um percentual maior de mulheres do que de homens. E isso é algo a celebrar. Nós vamos iniciar aí conversando com Lara e com a professora Maria José de Sena. Professora Maria José de Sena, que é uma ilustre convidada nossa, ela tem um currículo maravilhoso, ela é doutora em Medicina Veterinária Preventiva, com ênfase em saúde pública, ela é bióloga, é cientista agrária, é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela é assessora do reitor da Rural, é membro da Academia Pernambucana de Medicina Veterinária, da Academia Morenense de Letras e Artes e da Academia Pernambucana de Ciências. Foi coordenadora do curso de graduação em Medicina Veterinária, pró-reitora de ensino e graduação e reitora da Universidade Federal de Pernambuco Universidade Federal Rural de Pernambuco durante 8 anos. Professora Maria José Sena, enorme prazer lhe ter aqui nessa conversa. Hoje que a gente vai conversar sobre a importância, sobre os papéis que são diversos das universidades brasileiras, né? A gente fala, às vezes, da universidade, mas são diversos aspectos, a gente conversou antes sobre isso, né? Diversos aspectos, diversas regiões, diversas necessidades, mas são enormes, são inúmeros os papéis e os serviços que as universidades entregam para a sociedade. E eles vão muito além da formação profissional, não é isso, professora? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lara. Boa tarde, professora Rosário. Boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria participar do Compartilhando Saberes. Eu acho que é um momento assim ímpar, porque aí a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente expõe um pouco daquilo que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento. E aí, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente começa a formular conceitos, e às vezes esses conceitos vão de encontro àquilo que realmente aquele assunto, aquele conteúdo quer dizer. Então, isso para a gente é muito importante, né? Nós somos professores, a gente gosta muito da questão vamos dizer assim, do informar, né? E mais o informar corretamente. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre o papel da universidade. E exatamente, quando a gente chama universidade, a gente está englobando todas as universidades públicas, logicamente. E aí o próprio nome, que já é tão grande, né? Aí termina que faz referência a todas as outras universidades públicas do nosso país e do mundo como um todo. É isso, professora. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre que importância é essa tão grande que a universidade pública tem para a sociedade. Cara, eu queria só fazer uma retificação. Quando você falou da minha mini biografia, você falou que eu sou assessora do reitor da UFRP. Eu não sou mais, a gente teve um tempo, né, que eu assessorei assim que ele iniciou
a gestão, hoje eu não sou mais assessora do professor, do nosso reitor, o professor Marcelo Brito, tá bom? É só para as pessoas que estão nos assistindo ficarem com essa informação. Bom, qual o papel das... Só comentando para o povo, o público, né? É porque a professora Maria José de Sena já veio tantas vezes aqui, e aí nós aproveitamos o primeiro. Eu entendi. Entendi perfeitamente. Vou mandar um atualizado, viu? Bom, qual o papel? A gente está falando do papel da universidade pública para a sociedade. Conversava com você antes, Nara, dizendo o seguinte: a sociedade ela não vive sem a universidade, e a universidade não vive sem a sociedade, né? Elas se completam. A universidade precisa conhecer a sociedade para trabalhar em cima das suas demandas, e a sociedade precisa da universidade para ter a devolutiva dessas demandas. Então, é impossível um país ele se desenvolver sem a presença da universidade, principalmente a universidade pública. Por que eu digo principalmente a universidade pública? Porque essa universidade que tem compromisso com a sociedade. Porque a sociedade, ela mantém essa estrutura. Então, é óbvio que nós estamos, a universidade ela está a serviço da sociedade. Eu digo sempre que nós somos uma concentração, né, de saberes, de conhecimento técnico-científico à disposição da sociedade. Então, a sociedade é a nossa matéria-prima, vamos dizer assim, né? Então, o nosso papel, ele ultrapassa, logicamente, a universidade no mundo inteiro, ela não se atém apenas a formar um cidadão, uma cidadã naquela profissão que ele escolheu, e formar pessoas de senso crítico, de pensamento crítico. Não, isso é um dos papéis da universidade, certo? A universidade, na realidade, ela detém 90% das pesquisas do país. No nosso Brasil, 90% a 95% do que é produzido cientificamente está na universidade. E existe uma diferença, entre os centros de pesquisa e a universidade. O centro de pesquisa nem sempre ele está antenado às demandas da sociedade. A universidade ela precisa estar antenada às demandas da sociedade. O que eu vejo ao longo dos anos, né, o que a gente vem acompanhando desde a década de 50, quando começamos, né, realmente a vivenciar a estrutura da universidade, foi ali que começou a aparecer os cientistas acadêmicos, né, que na década de 60 contribuiu bastante para formular a política científica e tecnológica do país. Então, o que a gente viu ali, na realidade, dali para cá, é que as universidades elas se preocuparam muito com o quantitativo de pesquisa e a potencialização dessa pesquisa, e parece que houve um descompasso entre o fortalecimento das universidades enquanto pesquisa, que nós somos, sim, né? Somos uma universidade com cara de centro de pesquisa, e faltou, eu acredito, olhar um pouco para a demanda do país. Porque a gente vê que coisas básicas, eu gosto muito de pegar o exemplo da educação, né? Nós temos muitos problemas ainda com a formação básica, né, da nossa sociedade, em questão da educação. Então, eu acho que faltou esse olhar inicial, que agora eu acredito que esteja voltando, né? Está aí essa celeuma do novo ensino médio, né, que a gente tentou no momento, e agora a gente está vendo que tem que ser um pouco diferente, né? Também como o Sistema Nacional de Educação, que também precisa ser revisitado para a gente saber se realmente o que está proposto ali vai ser possível de ser efetivado. Porque quando você fala em entes federativos que vão conversar entre si para poder fazer uma gestão, né, de todos os níveis de educação, falando no ensino básico, a gente
A gente não sabe ainda o que vai acontecer, a gente não sabe, porque é tudo muito complexo. Então, isso tudo está voltando, né, à mesa das discussões em relação a esses pontos. Então, o que eu quero falar, o que eu quero dizer a vocês, é que as universidades elas têm que estar muito atentas às demandas da sociedade. Não adianta a gente querer trabalhar muito o conceito de globalização no sentido econômico da questão do capitalismo puro, se a gente tem coisas se a sociedade pede para a gente, por exemplo, solução para os quase 70% da população que não tem água ainda. Não tem água à sua disposição. Há quase 70% da sociedade que não tem serviço básico onde mora. Isso tem... A universidade tem um papel fundamental de propor ao Estado solução para essas problemáticas. Você entendeu? A universidade ela termina sendo importantíssima como fonte para políticas públicas para a sociedade. Sim, é isso, exatamente, com certeza. Uhum. Com certeza. Eu tô falando, é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a universidade precisa ter esse papel propositivo, certo? No Estado, no município, no ente federativo, precisa ter esse papel. Porque a gente vê, a gente tem aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco, vamos falar aqui dos povos tradicionais que vivem na margem ribeirinha do Rio São Francisco. Ora, gente, 70% daquele povo, eles são contaminados com doenças hídricas. Então, nós temos potencial suficiente capacitado para propor uma política pública para sanar aquele problema. Você entendeu? Então, está precisando só estudar. A gente tem intervenções importantes, sim, claro que temos intervenções importantes através da extensão, né? Que a gente tem um papel de prestador de serviços através da extensão, com nossos alunos, nossos estudantes, com seus respectivos professores e professoras, é muito importante. A gente sabe o papel da gente, nós que somos rural, a gente tem isso bem claro. Nossas intervenções na área rural, na própria capital, na região metropolitana, mas muito na área rural. A gente sabe o diferencial que nós fazemos quando a gente chega lá. Temos N exemplos disso aí, né? Mas eu acho que a gente precisa ser mais propositiva, ser mais agressiva, no sentido de dizer assim, está aqui, vocês precisam implantar essa política pública. Porque as políticas públicas, se elas não forem por evidência, elas não precisam existir. Porque elas não vão fazer bem a ninguém, né? Eu não posso sentar aqui no meu birô, né? Estou aqui na universidade, né? Dá para perceber aqui o jaleco aqui atrás, acabei de sair da sala de aula. Então, não adianta chegar aqui e propor uma política pública, porque eu quis propor aquela política pública, mas eu não sei nada do que está acontecendo ali. Então, você precisa propor as intervenções, os projetos, vendo em loco o que é que realmente precisa ser feito. Porque quem vai dizer são as pessoas que vivem naquele loco, né? Então, o nosso papel, ele tem... São vários locos que a gente atua. A gente atua na formação, né? A gente atua na proposição, na execução de projetos grandiosos de pesquisa pura, né? Tem vacinação, tem as vacinas, tem os medicamentos, temos equipamentos, vamos dizer assim, importantíssimos. Estou falando do nosso país, mas isso se dá a nível do mundo, importantíssimos a serviço da sociedade, que são os hospitais universitários, por exemplo, os humanos, os hospitais veterinários. São equipamentos que, se a gente tirar hoje, a sociedade fica... Olha, eu digo a você que praticamente 50% da sociedade fica sem atendimento. Nós vimos isso na pandemia, né? Os hospitais públicos, eles
são responsáveis por um percentual muito elevado de atendimento nesse país. Então, quando eu vejo as pessoas questionarem o papel das universidades, eu digo duas coisas. Eles realmente conhecem, não sabem o papel da universidade, não sabem que a universidade ela não existe apenas para formar pessoas, né, nas suas mais as suas N profissões, mas ela tem um papel fundamental para diminuir, por exemplo, as desigualdades sociais que existem no país. Primeiro que quando ela forma um profissional, ela já está colaborando para isso. Porque esses conhecimentos vão para a sociedade e essas pessoas vão atuar na sociedade e eles vão mudar a realidade da sociedade. Eu tenho um exemplo muito claro aqui em Pernambuco, que são as nossas universidades do interior do estado. Nós chegamos em Garanhuns, chegamos em Serra Talhada, nós mudamos a realidade daquela cidade, daquela região. Mas mudamos mesmo, né? Então, nós proporcionamos ali uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, o comércio ele se ampliou, os empregos aconteceram, né? Os estudantes, uma boa parte dos nossos estudantes, eles estão inseridos lá na própria região, aqueles que se formam, né? E a universidade não existe só para formar, ela existe também para qualificar. Então, é aquele recurso humano que já está no mundo do trabalho e volta para a universidade, requalificar com novas informações, com novas possibilidades. Então, assim, e além disso, temos os nossos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, a nossa educação continuada. Enfim, o papel da universidade é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, são duas coisas. Ou uma pessoa que desconhece esse papel, realmente não conhece, não tem conhecimento, não sabe o que é que a universidade faz, né? Não sabe, por exemplo, que os cientistas que estão na Fiocruz, que estão no Butantan, saíram da universidade, né? E 100% praticamente das vezes foi na universidade pública, né? Então, os cientistas que estão ali, tem uma universidade por trás dele. Não saiu do nada, né? A universidade formou aquele cientista. Então, ou não sabe desses detalhes, ou sabem e são negacionistas, não querem saber de universidade, né? Isso aí são essas duas hipóteses que eu imagino, né? É isso, professora. E essa sua visão foi bem abrangente e muito interessante, né? Eu queria, inclusive, aproveitar o gancho e falar para a professora Rosário, não é, que está muito ligada a pesquisas realizadas com mulheres, né, na universidade. Olha como isso vai subsidiar também tanta política pública voltada para mulheres, não é, professora Rosário? O papel da universidade nisso é enorme, né? Exatamente. Olha, em 2012, nós fizemos um evento no Ministério da Pesca com 20 instituições no reitorado da professora Maria José. E pressionando, levando resultados de pesquisas para serem avaliados e possivelmente incorporados em políticas públicas. Se passou muita coisa, né? Nessa última década, foi uma década, uma parte de anos muito difícil, mas nós sabemos, inclusive, essa questão das próprias mulheres estarem ocupando espaços na universidade, são resultados de políticas públicas e são resultados de lutas. E aqui eu reforço, né, o que a professora Maria José falou, que a universidade vai e ela volta com o conhecimento dos grupos, das comunidades, das pessoas. E é isso que faz crescer, né? Até, vamos dizer, uma pesquisa de saúde. Tem que se ter lá a pessoa com a enfermidade, ter os profissionais, que até bem pouco tempo só havia no Brasil cursos de
aqui em Pernambuco, então, de medicina em universidades públicas. É muito recente os cursos em instituições privadas. Mas vamos aí dar a palavra à professora Maria, que tem muito a falar com os 8 anos dela de reitorado. A gente tem, inclusive, esse livro aqui que foi lançado e logo será lançada a versão e-book sobre as vozes e ações femininas do reitorado da professora Maria José de Sena no período de 2012 a 2020. Que coisa boa. Eu queria aproveitar, então, e fazer uma pergunta para a professora Maria José. Posso fazer? Veja, professora, nos últimos anos, se falou muito sobre os cortes, sobre os duros golpes que as universidades públicas sofreram. Foi diminuição drástica de verbas, né, de recursos que ajudariam até mesmo na manutenção, no funcionamento estrutural das universidades, além de diminuição de pesquisas, de bolsas. Queria saber do seu olhar, a senhora que tem essa experiência tão vasta, inclusive enquanto reitora, que foi durante 8 anos da Universidade Rural de Pernambuco. Qual é o seu olhar em relação a esses impactos que foram sofridos pelas universidades? Veja, Lara, eu entrei na universidade em 2012, né? Em 2012 eu estava entrando na universidade como reitora. E ali em 2012 a gente já começou a observar que algumas coisas tinham já mudado, né? As coisas em relação ao orçamento já tinha tido uma queda. E durante os 4 primeiros anos de gestão, a gente começou a sofrer pequenos cortes, né? Pequenas diminuições no nosso orçamento anual. Mas ainda dava para você fazer a gestão, né, na universidade de maneira que atendesse, né, a demanda. Mas de 2016, eu estava entrando no meu segundo mandato, né? E as coisas foram muito ruins a partir de 2016, né? Então, sofremos, aí veio a questão da mudança do governo, naquela loucura de se tirar a presidenta que tinha sido eleita, e a partir daí foi muito duro, porque a gente tinha que ter uma capacidade sobrenatural de administrar os poucos recursos que a gente estava recebendo do MEC, né? E aí eu digo a você uma coisa, nesse tempo que eu passei, nesses 4 anos, que foram os piores 4 anos que a gente já passou em relação a cortes na universidade, né, 2016, 2017, né, foram 2 anos com um presidente diferente, que foi o Temer, que entrou a partir de 2016. Nós sofremos um bocado, mas nós não sabíamos nem o que estava por vir ainda, né? A partir de 2018 foi o caos. Eu ainda acompanhei esse 18, 19 até maio de 20, eu estava na reitoria. Então, o que acontece aí? Você vê tudo que você tinha para implantar, em todos os sentidos, né? Todo o seu planejamento de gestão, você vê ele interrompido, vamos dizer assim. E para você não ver o caos se instalar, você precisa ter uma capacidade de gestão muito elevada. Porque você tem que passar a trabalhar com prioridades. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? A professora Rosário vem aqui com uma demanda dela, mas eu olho para a demanda da professora Rosário e vejo que a demanda da professora Rosário pode esperar, porque tem essa aqui que precisa urgente de atenção. Então, você tem que ter esse olhar, né? Como gestor, você precisa ter esse foco de priorizar o que realmente você vai fazer a partir desses poucos recursos que você tem. Se você não tem essa visão, e se você não tem essa capacidade de gestão, você se embanana.
e as coisas ficam muito mais difíceis, porque você vai ser embananado, você não vai conseguir ter um direcionamento daquele pouco recurso. Então, é bem interessante isso. Se bem que, se você não tem uma capacidade de gestão muito elevada, você também não sabe lidar com muito recurso. Tem isso também. Né? Mas fazer gestão com pouco recurso requer do gestor uma capacidade de foco muito elevada. Então, foi terrível para as universidades como um todo. Né? Muitos projetos pararam porque nós não tivemos cortes de verba só de orçamento, só de capital e de custeio. Nós tivemos também corte na pesquisa, nas bolsas. Né? Nós tivemos, a CAPES praticamente acabou, o CNPq praticamente acabou. Então, foi um caos generalizado. Então, o que é que eu posso te dizer quando eu vi esse caos instalado, né, no Brasil? Eu vi claramente que tinha alguém querendo acabar com o desenvolvimento do país. O foco era acabar com as universidades, era acabar com as pesquisas. Você acabando com as universidades, você acabando com a pesquisa, você acaba com o desenvolvimento do país. Então, no país, ia sobreviver só quem tinha, logicamente, um poder aquisitivo muito grande, que podia sobreviver, logicamente, que era um percentual muito baixo, né? Poderia sobreviver sem realmente a gente se desenvolver, ou a gente desenvolver, porque não estava preocupado com o desenvolvimento da nação. Porque se ele tivesse preocupado, se o governo tivesse preocupado com o desenvolvimento da nação, das pessoas e dos órgãos, jamais nós estaríamos sendo atacados do jeito que nós fomos. Né? Então, isso foi essas páginas da nossa história vão ser contadas com muitas lágrimas, porque nós tivemos o nosso retrocesso, Lara, foi de 20 anos de desenvolvimento no país. Não é menos de um ano. Em 20 anos, a gente não recupera o que a gente perdeu nesses últimos 4 anos. Isso é uma constatação. Então, eu espero que a gente não passe mais pelo que a gente passou. E ninguém pense que vai ser tudo assim, ó. Vamos recompor tudo, recompor orçamento, recompor. Não, isso vai ser aos poucos, porque realmente o retrocesso foi muito grande. Então, é isso. Inclusive, é um processo, né, como a senhora traz, e também um processo que precisa haver de conscientização de toda a sociedade, né, em relação a essa... Por isso a gente está nessa conversa. É isso. A sociedade, eu digo sempre, sociedade acorda, né? Eu sempre falo isso. Acorda a sociedade. Pessoas, acordem. Porque se tem alguém que vai perder muito, são vocês. Somos nós todos, lógico, né? E a sociedade, e aquelas pessoas de recorte social, por exemplo, vai perder muito mais. Nós existimos, a sociedade existe, a universidade existe exatamente para propor políticas públicas para aqueles recortes sociais, lógico. Claro. Então, assim, é preciso que a sociedade entenda o papel da universidade. Você vê, Lara, a gente tem dificuldade de botar as pessoas na rua, colocar as pessoas na rua para dizer assim, foi muito difícil. Nós fizemos, acho que foi em 2019, foi aquele caos, né? Em maio de 2019, que a gente foi para as ruas, mas assim, foi uma coisa que nós capitaneamos, aquele grande evento, né? Dia D da educação, que foi todo mundo realmente para a rua, levamos as escolas, mas foi muito custoso, você teve que fazer um trabalho todo bem articulado. Né? Nós lá do consórcio Universitas PE, que é o consórcio de todas as universidades, então fizemos uma ação junto com a Secretaria de Educação, junto com todo mundo, dizer assim, gente, a gente precisa gritar, para a rua dizer assim, olha, nós estamos morrendo, vocês vão fazer o quê? A sociedade tem que ir para a rua defender as universidades, porque é o futuro dos seus filhos, das suas filhas. Né? Então, a sociedade precisa entender o papel da universidade. A universidade existe para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma mensalidade numa faculdade, numa universidade pública, numa universidade privada ou numa faculdade privada. Né? Então, tem isso também, essa falta de olhar da sociedade. Eu sinto muito isso.
né? Porque a gente conversa muito com as pessoas, e a gente está sempre dialogando, e a gente sente essa coisa de que parece que não significa nada, e significa muito. A universidade muda a vida das pessoas de uma maneira incrível, incrível. Isso aí, eu tenho histórias para contar assim, tenho N histórias para contar de vidas transformadas, de pessoas que não tinham a menor, nem sonhavam em passar na frente da universidade e chegaram à universidade, a nossa universidade, como chegaram a todas as outras 69 universidades do país, e transformar as suas vidas, transformar a vida das suas, transformar a vida das suas famílias, não é só de uma pessoa. Tem histórias maravilhosas para contar nesse sentido. Então, assim, é preciso ter esse olhar da sociedade. Perfeito, professora. Sim, professora Rosário. Aqui, Celso Oliveira, ele diz que é aluno de biologia da UFRPE e desde o primeiro período atua na extensão. Segundo ele, a extensão sim trabalha com a sociedade. E aí eu posso assim, só comentar que a extensão trabalha, mas a pesquisa, eu vou passar a palavra para a professora Maria, mas a pesquisa, os resultados dessa pesquisa, elas também são canalizados para a sociedade. Mas vou passar a quem está muito mais preparada do que eu para responder. É porque, na realidade, o Celso quis dizer isso, porque, na realidade, a extensão ela é uma contextualização da pesquisa. A extensão é uma pesquisa, né? Então, o Celso está certo, a extensão, sim, tem um papel fundamental, e eu acho que quando o MEC e o CNE trabalhou a questão da curricularização da extensão, foi perfeito, né? Hoje não existe ensino mais importante do que a extensão, mais importante do que a pesquisa, porque tudo está no mesmo patamar, tudo está assim. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão são esses pilares que fazem com que a gente possa transformar a nossa sociedade para melhor, né? Principalmente a sociedade que são, vamos dizer assim, podada, né? de alguns benefícios, vamos dizer assim, direitos que são deles que às vezes não chega lá, né? Então, eu acho que o Celso está certo, a extensão tem um papel fundamental, principalmente, Celso, quando nós estamos numa situação de falta, né, de assistência técnica, por exemplo, né, para os nossos pequenos agricultores, adiante. Então, é isso. A pesquisa está por trás de qualquer extensão, porque a extensão é a contextualização da pesquisa. Né? Você aprende, você pesquisa, você contextualiza, você leva seu conhecimento, né, e sua pesquisa para o seu loco de atuação, né, que é o campo, é a comunidade aqui perto, é a escola, né, são os locos, né, dependendo do seu foco de estudo. Obrigada pela participação, viu, Celso? Um beijo para você. Tem a Andresa também aqui, não é? Andresa também está aqui, elogiando aí o compartilhando saber. Eu estou com inveja de Andresa aí nessa paisagem maravilhosa. Olha lá onde é que ela está. Gente, olha, nós ainda temos alguma pergunta, professora Rosário? Dos alunos? Não, né? Não. Das pessoas que estão assistindo. Então, a gente está chegando ao fim dessa conversa maravilhosa e eu queria passar para vocês, para aquela falazinha de considerações finais. Por favor, professora Maria José Sena. Então, eu quero primeiro agradecer a vocês pelo convite, dizer que eu sou apaixonada por esse programa, né? E dizer também que a universidade ela nunca vai deixar de ter o papel de protagonista. Ela vai ser sempre protagonista de alguma pesquisa, de algum projeto, de alguma política pública. Ela é protagonista, será sempre protagonista, visando uma sociedade mais justa, mais igualitária e de oportunidades para todas e para todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos assistiram.
Professora Rosário. Então, eu quero agradecer a presença da professora Maria José de Sena. Na sua fala já saiu o germe de um novo livro. Vão ser relatos de histórias de vidas modificadas pela universidade. Olha, Rosário, e você não sabe que eu já estou escrevendo esse livro? Ótimo, então pronto, olha aí. A gente vai passar para você, já estou escrevendo, já estamos escrevendo esse livro, viu? Você vai ser inclusa nela também. Vai. Importantíssima. E agradecer aí a Lara e a Secretaria da Mulher do município do Recife, essa parceria que tem sido tão, assim, tão acolhedora e tão importante, como foi colocado aqui, porque a gente está levando esse debate para diversos públicos, né? A gente está saindo dos muros da universidade. Isso é uma realidade. É isso, é verdade. Olha, gente, a gente agradece demais a presença de vocês, da professora Maria José de Sena, da professora Rosário Andrade. A gente agradece a todas e todos que estão acompanhando esse diálogo. E nós nos encontramos na próxima edição do Compartilhando Saberes, diálogos entre academia e políticas públicas para mulheres. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Secretaria da Mulher. E feliz, não é? Restinho de mês. De nós, para nós mulheres, né? Exatamente. Feliz Dia das Mulheres, feliz mês das mulheres, né, professora? Prazer enorme. Agradecemos também a Fábia, da Pró-Reitoria de Extensão, que tornou possível essa transmissão. A nossa administradora que fica aí colocando a gente, tirando a gente, né? Obrigada, Fábia. Beijo, querida. Minha pupila querida, né? Obrigada, gente. Até a próxima. Gente, boa tarde. Tudo de bom.